Maravilha, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao canal Lenda em Movimento. Esse é um canal de análise de investimentos e nós vamos, sem mais delongas, vamos direto para os resultados de Multiplan. Nós estamos com o horário já avançado já. Ainda tem mais uma empresa, mas vamos, que vai dar certo. É assim mesmo, quarto trimestre de 25, Multiplan. Vamos ver o que aconteceu aqui com os resultados de Multiplan, tá? Bom, Multiplan sempre o vídeo demora muito, porque esses caras não liberam a apresentação de resultados. Mas eu tenho que rasgar um elogio para eles aqui, porque, mano, esse press release deles aqui é muito completo. Eu não tenho a intenção de ver nem a apresentação deles amanhã, porque eles só liberam amanhã na videoconferência, mas, assim, os caras trazem. Sempre nesse mesmo padrão, tá? Não muda o padrão há algum tempo. Eu não sei se é de ano em ano que isso se muda, mas é, eles têm aqui uma excelência na construção desse material que é absurda, tá? Então, aqui o histórico ao longo do tempo, né? Não sei se tá tão pequenininho assim pra vocês, né? Tá, né? Tá pequeno, né? Aqui já ficou maiorzinho até, mas é, acho que vai dar certo. Ainda não tá gerando nenhuma barra pra cá não, mas crescimento nas vendas de 10%, receita bruta 12% de composto anual, né? Hã, o NOI crescendo 13,5% no composto, EBITDA também crescendo, FFO, que é o fluxo de caixa operacional crescendo, lucro líquido com crescimento composto de 24%. Então, desde o seu IPO, é uma empresa que faz muito sucesso, isso aqui é inegável, tá? E aí aqui vem aqueles gráficos padrões, né, então já mostramos esses números aqui lá em cima, né, mas aqui em relação em termos de gráfico, né, e vocês conseguem ver que aqui de forma adiantada, né, o lucro de 25 teve uma pequena quedinha, mas a gente já vai entender por quê, e o fluxo de caixa operacional também, né, mas nada demais não, a gente já vai entender isso daí. Aí eles têm os novos dados, né, um novo ganho de market share, eles têm aqui 263% de vendas por área. Essa ABL é área, né? É a área de shopping. É, área, eu não sei o significado completo, mas o número de shoppings aqui, 3%, ainda é um número muito pequeno, né? Eu ainda fico muito curioso para entender como que a Multiplan vai fazer esse crescimento, né? Se ela vai fazer aquisições, se ela vai construir novos shoppings. A construção ela já tem atuado, né? Mas se ela for para atuação de número de shoppings, ela tem aí uma avenida de crescimento absurda, né? E aí 0,2% das cidades do Brasil, certamente tem muita cidade no interior de São Paulo que está para explorar com o Multiplan, tem, tem outros lugares para explorar, até mesmo no interior de Minas. Tive perto de Montes Claros agora, lá é uma cidade enorme, cabe um shopping da Multiplan, né, com toda certeza. Aqui a participação de vendas, né, só que assim, os caras, eles têm uma área pequena em quantidade de shoppings, em quantidade de cidades, mas eles representam 12,9% da quantidade de vendas no setor de shoppings inteiro do Brasil, então é absurdo a participação deles, que vem crescendo ano após ano. É como se o recado desse gráfico aqui é: mano, o brasileiro ele tem preferido comprar nos shoppings da Multiplan do que em outros shoppings, né? Então é um crescimento absurdo com tão pouca quantidade de shoppings e de cidades operando, né? Aí vem aqui mais de 1 bilhão em lucro líquido, em 2 bilhões em EBITDA, né? E aí vem algumas coisas aqui em relação aos comentários, né? E aqui vem a maioria dos destaques, né? 1,1 bilhão de lucro líquido, margem EBITDA das propriedades de 85%, é muito alto, 2 bilhões de EBITDA, uma margem muito boa de EBITDA, uma taxa de ocupação altíssima, inadimplência não existe, eles pagaram juros sobre capital próprio, R$ 1,02 por ação no ano inteiro, né? Mais de 200% de crescimento no lucro por ação desde 21. Oitavo lugar no App Store, então eles têm um app, a gente já vai entender um pouco mais dessa história. Para quem já me acompanha já está cansado de saber desse app, né? 5 bilhões em vendas registradas,
e mais de 62 milhões de clientes engajados lá no app deles, né. Então eles têm, assim, uma base muito forte para chamar pessoas para dentro do shopping, para eventos e por aí vai. Aqui é eficiência, né, então eles têm receitas crescendo e despesas em queda, isso é verdade, a gente já vai ver isso aqui lá na frente, mas na prática, eles tiveram uma menor venda, uma menor despesa com propriedades aqui, teve uma despesa menor para projetos de alocação, a remuneração baseada em ação que a empresa tem dentro lá para os colaboradores abaixou. Inclusive vou até olhar se tem vaga aqui na Multiplan, eu gosto da empresa demais. Despesa de sede teve um leve crescimento aqui, mas vocês vão ver que isso aqui o sobre a receita, foi um crescimento muito leve, muito tranquilo. A margem EBITDA sobre propriedades, né, crescente, muito bom. Não, quase não perde dinheiro com esse EBITDA, né, apesar de ter custos, né, a gente já viu isso em outros trimestres acontecendo, né. E aí aqui tem, um pouco da distribuição de como foi a alocação de capital da empresa em 2025. Então eles fizeram aqui uma recompra muito pequenininha de ações, 25 milhões, distribuíram juros sobre o capital próprio de 500 milhões e 863 milhões foi de capex, sendo que, eles fizeram aqui uma aquisição no Barra Shopping, um dos shoppings mais dominantes do Brasil. Fizeram aqui revitalizações, eles fazem algumas revitalizações para ampliar a produtividade e a atratividade do shopping, então já trouxeram muitos bons resultados dessas revitalizações. Eu me lembro bem do New York City Center, que teve uma revitalização e os caras conseguiram aumentar a venda do shopping, a receita de aluguel e por aí vai. Ah, e aí estão expandindo em 5 shoppings, né, 306 milhões e outros aqui para 51 milhões. Então é uma empresa que está fazendo muitos investimentos e, portanto, ela precisou de, captar recurso no mercado e captar dívida para tocar essas coisas que ela gostaria de fazer nesse tempo, né. Aí vem aqui o engajamento no app, né, 62 milhões de interações em 25, um número muito alto, top 8 lá na Apple Store, né, 10 milhões de downloads acumulados, 15 milhões de notas registradas, né, 20% das vendas totais, é um número muito alto. Então já tem gente que está usando o aplicativo para comprar coisas, né, interessante. E tem aqui uma nova categoria, se não me engano, é onde o cliente se encaixa para ter alguns benefícios a mais que a Multiplan construiu. Então assim, muito legal isso daqui, né, da Multiplan, é o engajamento que ela tem com o seu cliente, né. Ela não entende os clientes dela como clientes dos lojistas. Os clientes dos lojistas são os clientes da Multiplan e os negócios se misturam muito, né. Então, tem uma McDonald's lá no shopping da Multiplan. Esse cliente também é da Multiplan e não é só do McDonald's, né. Muito interessante isso daqui. E aí vem a DRE, né, então vem a receita de locação crescendo 7,5%, bom crescimento, receita de serviço com 22% de crescimento, muito alto esse crescimento aqui. Essa aqui vai ser uma frente muito boa de avenida de crescimento para a empresa, vai ser muito importante. Tem aqui a seção de direitos com alguns custos, né, na verdade muito custo no quarto tri de 25, atrapalhou bastante o resultado. Inclusive, receita não, atrapalhou porque veio negativo, né. A receita de estacionamento em 102 mil no quarto tri, fechando o ano com 346 milhões, né, então 9% de crescimento. Venda de imóveis, com 9% de crescimento também, então conseguiu crescer, só no quarto trimestre que não vendeu tanto assim. E aí teve a apropriação de receita de aluguel linear com um decréscimo de 50%, mas na prática a receita bruta ficou aqui em um crescimento de 8%, crescimento bom para a companhia, e a receita líquida depois dos tributos sobre receitas, né, ficou ali em 7%, fechando o acumulado de receita de 2,7 bilhões. Então aqui você já começa a ver que o EBITDA realmente é muito forte, porque depois desses tributos aqui, a empresa quase não tem custo, tá? É muito pouco custo mesmo, o EBITDA é muito forte. O caixa operacional que a empresa consegue gerar é muito interessante, né?
E aí, de fato, teve aqui a remuneração em ações decrescendo, né, 19% no ano. As despesas SET cresceram bem pouquinho, mas vocês já vão ver que isso, em porcentagem da receita, é muito, da receita bruta ou líquida, é muito pouco esse crescimento. E não tem que se preocupar. E aí, despesa de propriedade decresceu, não vendeu muita propriedade, né? Não teve projeto para locação. Teve aqui um custo de despesa de projetos para venda, né? Custo de imóveis vendidos também com acréscimo aqui no ano, né? Então, como tem muitos impostos em cima, a gente já fez uma explicação forte sobre isso em outros trimestres da Multiplan e eu recomendo que você vá dar uma olhada nesses outros trimestres para entender essa métrica aqui um pouco mais a fundo. E outras receitas aqui com decréscimo de 57%, mas aí o EBITDA de 2 bilhões no ano, crescimento de 8%. Então você já vê que a empresa tem receita líquida de 2 bilhões e 700 e sobra o EBITDA de 2 bilhões, é assim, muito absurdo. E crescendo no trimestre também, então tranquilo. E aí vem o grande ofensor, né? Um dos grandes ofensores do resultado para o lucro líquido baixar 15%, como vocês já estão vendo aqui embaixo, é a a despesa financeira, né? Então, uma empresa que tinha no ano passado 371 milhões de dívidas e passa a ter 75 milhões de dívidas. Então, de despesa financeira, né? Não é nem de dívida, né? De dívida tem mais que isso, mas é o custo da dívida pesando demais no resultado, quase 100% de crescimento. E não tem empresa que aguente, né? Então, a queda no lucro foi até pouco, né? Então, se você soma aqui, vamos supor que esse número continuasse aqui em 300 milhões no ano, né? Então, você teria acrescentado aqui no ano de 2020 e no ano de 2025 aqui, mais 300 milhões, ia para 1 bilhão e 400 aqui, né? Então, apresentaria crescimento já com uma dívida muito alta, né? 371 milhões já é muito, né? De despesa financeira, né? Gera uma receita financeira aqui, mas não é nada demais. Não é capaz de segurar essa queda tão abrupta assim no, no lucro líquido. Outro destaque negativo aqui é que as despesas com imposto de renda também cresceu 10%, é, mas seja só 10%, mas isso aqui já faz também diferença, foi mais 8 milhões aqui, ó. Se acrescenta aqui, não evitaria tanto assim a queda, né? São 8 milhões, mas já faz diferença também. Então, aqui tá a DRE resumida assim, né? A DRE sem expandir demais, né? E aí você já entende que assim, a empresa teve aqui um decréscimo de 14%, mas operacionalmente falando, a empresa está voando. Tem crescido sua receita, controla sua despesa administrativa, gera caixa operacional, só que aí de forma estratégica, ela abre mão de um pouco de lucro agora para ter lucro lá na frente, com essa despesa financeira altíssima que acabou acontecendo, com mais contração que que a empresa teve de dívida, tá? Beleza, então é isso, tá? E aí o fluxo de caixa operacional também sofre aqui um pouquinho no ano, né? Mas ainda gera muito caixa operacional, 1 bilhão e 300 de fluxo de caixa operacional, 50% de margem, né? Muito, muito absurdo, margem EBITDA de 73%. É muito de margem EBITDA, muito. Margem líquida 41%. É uma empresa que tem uma rentabilidade muito forte. É uma empresa que é uma empresa fora da curva no que tange a DRS, tá? Aqui para você ver um prejuízo na Multiplan, tem que ter destruído uns 5 shoppings e seria loucura, né? Então, são margens invejáveis, empresa que tem uma rentabilidade e está num negócio muito bom, né? E ela passa para os indicadores operacionais. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido nisso tudo aqui, a gente já tem 14 minutos. Acho que com 30 minutos eu fico satisfeito com esse vídeo aqui, mas vendas anuais dos lojistas crescendo, 8% ano contra ano, né? 25 bilhões que os lojistas vendem. Então, se você quer abrir um negócio, procura Multiplan, os caras vão conseguir gerar bastante venda para você, trazer bastante gente para o shopping, pode ir tranquilo. No trimestre, crescendo foi para 8 bilhões, crescendo 5%.
Já em janeiro eles trouxeram o dado que veio 8 mais 8,5, né, comparado com janeiro de 25. Aí as vendas na semana do Natal, né, absurdo, né, 7,1%. Então o Natal concentra muita venda, de fato, né. Ah, não tem o que fazer. Aqui você consegue ver que todos os shoppings crescem, né, uns mais, outros menos, como todo bom filho, né. Teve um shopping aqui que cresceu negativo, que foi o Vila Olímpia. Então, decresceu aqui a receita, foi para 122 milhões. Na verdade, foi para 437 milhões no anual, mas nada demais, tá. No geral, todo mundo crescendo 8 milhões, 25 bilhões de vendas é muita coisa, absurdo, né. Aqui nas mesmas lojas, né, então também bom crescimento nas mesmas lojas, 6,5, 6,4%, né, quase 6,5. Aqui as áreas, né, então o shopping abriga lojas de quase todas as áreas, quase todas as lojas conseguem manter bons crescimentos, tanto âncora quanto satélite, né, fora da curva demais. Aqui a taxa de ocupação é altíssima, né, crescendo desde 21, alcança aqui patamar de 96% e se não me engano esses 4% não tem como ocupar, tá. É área que inabitável, é área que não tem como uma loja sustentar. Então, eles têm aqui uma taxa média muito grande de, de área locável, né, de área de ocupação aí. Aí o turnover, então, os caras não sofrem com turnover, porque, pô, mas você tem uma loja, vai vamos pensar aqui comigo, se você tem uma loja dentro de um shopping da Multiplan, os cara bota 25 bilhões de vendas no shopping, no ano inteiro, você vai querer ficar de fora disso? Não vai querer ficar de fora, então ninguém sai, ninguém arreda o pé. Então, cresce venda, vai crescer um pouco de aluguel, não tem problema, mas todo mundo está ganhando de forma nominal e também no ganho de valor, né? Então, tá todo mundo ganhando. Então, o turnover aqui é, vai ser muito pequeno, tá? Não tem o que fazer. Aqui a distribuição de área ocupada, né? Então, é bem divididinho, né? Muito vestuário, claro, artigos diversos vão liderar aqui junto com os serviços, que até me espanta os serviços, mas alimentação com 15%, artigos do lar com 5%. É bem diversificado, assim, tem lojas de tudo quanto é tipo lá na Múltipla. Aqui os custos de ocupação, né, então, aluguel como porcentagem das vendas, né, então, eles têm aqui, pelo que parece, 2 tipos de contratos, então eles cobram em cima das vendas, eles também cobram um valor fixo, então, aqui fica um pouco, sobre a porcentagem das vendas, né, então, de todas as vendas eles tiram ali, 12% para eles, né, e aí encargos aqui também fica um pouco para eles aqui. Então, eles têm maiores vendas, baixa inadimplência, alta ocupação, NOI recorde. É a fórmula do sucesso, né? Maior receita de locação de shoppings, baixo turnover, custo de ocupação estável, margem NOI recorde, né? Então, eles praticamente tiram esse dinheiro aqui quase que limpo, né? Impressionante como que esse dinheiro ele é um dinheiro praticamente limpo, não tem jeito. O dinheiro é um dinheiro que a empresa consegue ganhar de forma absurda. E aí vem aqui com a receita, bruta, né, então eles vão detalhar como, foi cada área, né. Então a receita bruta veio aqui em 2,7 bilhões no ano passado, foi a 2,9 bilhões, o quanto cada área contribuiu. A maior área que contribuiu foi a de aluguel, mas estacionamento veio com mais 29 milhões, serviço veio com um bom crescimento, a gente viu lá em cima. Venda de imóveis fazendo diferença aqui também, né. E aí a receita bruta chegou aqui em 2,9 bilhões, quase 3 bilhões e assim, também é uma receita muito diversificada, mas com grande foco aqui para locação, né. Depois vem venda de imóveis aqui quase que em segundo lugar, né. Esse gráfico não é muito bom, né, porque olha que ridículo isso aqui, né, mas enfim. Estacionamento 11,7% e os serviços aqui em último lugar, mas serviços já com bom crescimento, né. Já vai olhar aqui, como foi tudo isso. Então a receita de aluguel a gente já viu que cresceu bastante, sem o que falar. Hã,
aqui como é essa receita, né. Então, eles destacam aqui alguns shoppings, né, o New York City Center que eu citei, ó, teve aqui uma revitalização, né, olha lá. E aí eles conseguiram gerar mais vendas no shopping, e aí eles conseguiram aumentar a quantidade de receita com locação. Então, receita do sucesso, né. Alguns contratos vencem em 26, mas aí é aquela coisa, né, eles vão fazer aquela renovação legal pra todo mundo. Tem aqui aí outra coisa interessante, né, esse negócio, o aluguel é reajustado de acordo com o IGP, né, então nem é muito eles que controlam aqui como essa receita cresce, né. Mas crescendo aqui na inflação já tá ótimo também, né. E aí eles cobram um pouquinho a mais lá da receita de vendas, né, da venda, né, do shopping. Então aqui você vê, ó, todo mundo ganha praticamente a mais com receita de locação, exceto o BH Shopping aqui, né, o BH Shopping é grande pra caramba já, né, mas, eh, enfim, maioria dos shoppings com crescimento na receita de locação, hã, aí o aluguel nas mesmas lojas, mesmo destaque lá de cima, sem o que falar, né. Aí vem a receita de estacionamento, e de serviços, né. Então, a receita de estacionamento é aquela coisa, né, então é mais gente, visitando o shopping, mais gente estacionando o carro, normal. A receita de serviço também com um ótimo crescimento, né, muito bom também. Aqui as despesas de propriedades, elas caem, em relação à receita das propriedades, né, mas isso daqui é mais porque as vendas caem, aí não tem muita despesa, né, então é normal isso daqui, beleza. Menor despesa de propriedade desde 2015, né, menor inadimplência, beleza. Aqui o resultado operacional líquido, né, que é o NOI, tem aquilo lá que a gente estava vendo da eficiência de custos, né, da margem. Hã, muito bom. Então aqui tá, aqui a receita de serviços que eu não, aqui não tem receita de serviço não. Acho que é essa operacional, né, crescendo 8%. É, receita de locação crescendo 7%, mas isso aqui já é no NOI, né. Então, no NOI aqui, 12% de crescimento, veio muito bem. Aqui as despesas gerais e administrativas, né, então, tem uma coisa sobre a remuneração baseada em ações que eu tenho um disclaimer, eu vou mostrar isso pra vocês lá no final, já tá não tá chegando não, tá na metade. Não vou prometer algo tão rápido não, mas aqui ó, em relação à receita, olha aqui ó, 7,4% até caindo o custo, né. Então, a empresa consegue, claro, se você for olhar aqui no valor nominal, você fala assim: "Ó, isso aí tá crescendo", mas se você for olhar aqui em relação à porcentagem da receita líquida, tá abaixando, então a galera tá conseguindo gastar muito bem aqui nas gerais administrativas e no é uma empresa que consegue tirar muito caixa operacional, muito por causa disso aqui também, né. Consegue ter uma operação flat, tranquila. Remuneração baseada em ações também com um leve decréscimo, né, isso aqui é custo para a empresa, né, então isso aqui caindo é importante também, mas assim, ainda tá muito acima dos anos de 21 também, né, então a empresa gosta de remunerar baseado em a de for baseando em ações também, né. Talvez principalmente pessoas mais gerentes, né, diretores, por aí vai. Aqui os resultados do empreendimento, né, então vocês sabem que ela tem lá um empreendimento que chama Golden Lake, esse Golden Lake tá localizado lá no Rio Grande do Sul, que é esse Lake Victoria, né, então, gerou aí receita ao longo do ano, gerou vendas, né, então tá aí a construção. Então, na verdade tá entregue pelo parece, né, então a galera tá continuando vendendo lá as unidades, né. Então, receita total aí de 400, quase 500 milhões. Então, isso aqui é aquele papo, né. "Ó, vamos construir aqui grandes residências perto de um shopping, e esses caras vão alimentar nossa receita lá na frente". Isso aqui é visão de negócio e visão de futuro muito absurdo, né. Golden Lake de alto luxo aí, construção. EBITDA, né, então EBITDA, margem, não tem nem como falar dessa margem, né, 73%, eu tenho que falar o quê? Muito bom, né. 2 bilhões de EBITDA, crescimento de 8%, muito bom.
No trimestre também com crescimento de 6%, muito bom. EBITDA de propriedades 85%, é muito alto também, né, tranquilo. E aí vem aqui o grande ofensor do resultado, né, então aqui eles apresentam um cronograma de amortização, até 2035 tem dívida aí rolando para eles pagarem, né. Eles até comentam que eles tiraram um pouquinho do caixa para pagar uma dívida de 2027, né, então já estão aí trabalhando para diminuir essa dívida, mas por enquanto é aceitar esse resultado financeiro altíssimo por causa da taxa Selic. É só como era o custo nominal aqui em 2018, por exemplo, né? 7%, quando a Selic era 4, né? Chegou a alcançar 2 aqui, né? E agora está em 15 e o custo nominal foi para 15, né? Então não tem jeito, né? Apesar disso, tá aqui com um EBITDA sobre despesa financeira bem, eh, bem meio que tranquilo, né, ainda abaixo ali dos 4 que a gente não gosta, mas aqui sobre o vezes o EBITDA, né, os 12 meses 2,33, tá tranquilo. E aqui tá a análise, né, da posição, então eles têm aqui 700 milhões de caixa em 31 de dezembro de 25, terminam com 1 bilhão de caixa, na verdade é. Não, na verdade eles tiveram aqui um consumo de caixa, é isso mesmo, é isso que eu tinha visto lá, eh, e a dívida bruta está em 5 bilhões, né, então é uma dívida bem alta mesmo, e gera 2,33 aqui de dívida líquida sobre EBITDA. Quase 3 vezes o EBITDA, mas para uma empresa que gera EBITDA de 2 bilhões, né, tá tá safe, né, tá safo. E o lucro líquido, né, então o lucro líquido com esse decréscimo, já vimos por quê, 14%, mesmo assim 1 bilhão, 41% de margem líquida, né. Aqui no trimestre também teve esse decréscimo, então um lucro muito machucado aqui por causa do resultado financeiro, mas o lucro por ação aqui crescendo demais, né, 21 era 77 de lucro por ação e agora está em 2,33, a ação era 18, agora está 27, 45% de crescimento em 4 anos. Então a empresa está aí, tendo um crescimento absurdo, né. A minha torcida, de falar, assim, eu não gosto de torcida para ação cair, porque isso não existe, né. Todo mundo quer que a ação cresça e beleza, né, todo mundo quer ganho de patrimônio. Mas, se o mercado não gostar desse resultado aqui, possivelmente Multiplan vai ser um dos meus próximos aportes, porque, esse preço vai cair um pouquinho aqui e aí vai ficar um pouco mais ajustado lá, de acordo com a curva de lucros, né. Então vai ser interessante. Pode ser que a empresa esteja até um pouquinho mais cara do que ela realmente vale em relação ao lucro líquido, né. Mas eu acho que essa empresa aqui pode ter até alguma coisa de ativo oculto, tá. Eu acho, porque tem muito terreno, tem muita coisa aí, muito projeto, é uma empresa que tem uma visão de futuro muito interessante. E aí o ROI, né, oportunidade 18%, então ROI muito bom, era 7% em 21, então a empresa consegue rentabilizar sobre o seu patrimônio de forma invejável. Aqui a recompra de ações, né, então eles fizeram uma recompra de ações aqui, ganhando nominalmente R$ 10, eles compraram quando estava a 22, né, e aí, agora tá 32, né. Hã, então eles estão falando que, tipo assim, eles tiveram um ganho nominal aí de praticamente R$ 10, somando esse valor aqui de 25 com esse valor aqui de 26. Então, isso gera retorno para o acionista, para o acionista que estava aqui na base acionária de 21 até 25, né. Mas eu vou mostrar isso para vocês que esse valor aqui já foi um pouco diluído, né. Mas, eh eles até trazem que, tipo, esse lance não é registrado no balanço da companhia, né. Então, eles geraram aí o valor de 1 bilhão, sendo que a empresa teve lucro líquido de 1 bilhão em 2025, né. Então, é empresa que se preocupa com o seu acionista no final das contas, né. Aqui é a remuneração por ação, né, então aqui é aquele papo lá de pagamento de dividendos, né, 500 milhões aqui no ano de 2025, R$ 1,02 por ação. Não teve muito crescimento nos últimos 2 anos,
mas a empresa está segurando um pouquinho mais porque está contraindo um pouco mais de dívida. Então não pode se brocar aqui e falar: eh, vamos pagar dividendo à torta e à direita agora. Não, eles têm aí um caixa, eles vão segurar, eles têm aí muita dívida para rolar nos próximos anos. Por mais que é uma empresa que gera muito caixa operacional, ainda não está naquele ponto de maturação igual o Itaú. Itaú paga dividendo demais, mano. Itaú paga um dividendo absurdo. Aqui ainda está numa empresa. Aqui é uma empresa de crescimento médio a rápida. Se tivesse essa categoria lá no Peter Lynch, eu ia classificar aqui um crescimento médio, mas aqui é mais para uma empresa confiável, né? Não é uma empresa que vai crescer rápido, não. Quem pegou essa fase pegou, né? Aqui vale deliberar ainda 1 bilhão de juros sobre capital próprio, né? Aí o STJ apoiou, né? E aí vem aqui os indicadores de valuation, né? Essa aqui eu não eu vou passar quase que reto, não gosto dessas coisas. Aqui o fluxo de caixa operacional, né? 1 bilhão e 300. Margem, olha aqui a margem, né? FFO é muito forte. FFO por ação de R$ 2, né? É muito forte o FFO por ação. Aqui o lucro líquido e as depreciações, né? A margem FFO aqui na evolução. Aqui o CAPEX, né? Então, eles detalham um pouquinho mais do CAPEX. A gente já viu o CAPEX lá atrás, não vou detalhar muito nisso aqui. Mas aqui, olha só aqui. 5 bilhões de retorno aos acionistas entre 21 e 25, né? E quase 3 bilhões foi de CAPEX. Então é a empresa que ainda consegue alocar capital para o seu crescimento e tem feito isso ao longo dos anos, né? Sendo que o retorno de capital aqui para 25 foi bem reduzido e o CAPEX tem acelerado nos últimos anos, né? Ela tenta deixar mais equilibrado, mas se for olhar no acumulado, né? O CAPEX o retorno acionista foi maior, óbvio, mas o CAPEX também ganhou relevância ao longo dos anos, né? Aqui é o valor justo das propriedades para investimento, né? Aqui está um pouco da suspeita de por que talvez Multiplan um, tenha um ativo oculto, né? Tem aí propriedades, e aí eles usam lá do DFC para fazer a estimação desse valor justo, né? Então, o valor justo seria aqui de R$ 68, né? Então, assim, a empresa tá. Se fosse considerar isso aqui, a empresa está muito descontada, né? Pelo menos é isso que eu entendi dessa parte aqui. Ok. Então, vamos lá para o mercado de ações. O valor da Multiplan está em 33 bilhões, mais que justo. Para uma empresa que lucra 2 bilhões, talvez uma empresa que está muito esticada no preço mesmo. Talvez ela deveria valer uns 18, né? Esse aqui é o EV, né? Não, pera aí. O valor justo é de 33 bilhões, ela custa 14. Esse valor justo, enfim, talvez seja uma empresa que tem ativos ocultos mesmo, né? Assim, eu não tenho conhecimento de todos os terrenos, eu não tenho todo esse conhecimento ainda de contabilidade, mas quem puder fazer esse estudo e postar aqui no meu canal o comentário para eu assistir, eu vou ficar muito agradecido. E aqui, cara, tá uma coisa que é uma controvérsia, né? Pô, a empresa cancelou aqui 6 milhões de ações mantidas em tesouraria, mas aí você vai ver as ações de circulação tá a mesma coisa praticamente. Aí você fica assim, uai, o que esses caras fizeram então? Então assim, eles tiveram aqui um total de ações emitidas menor realmente. Só que o que acontece? Eles pegaram a ação que estava em tesouraria e jogaram para o mercado de novo. Então tá na mão de diretor, tá na mão de gente que é deles, né? Então, no acumulado, assim, o valor que foi gerado para acionista ficou para quem era acionista desde 24, tá? Se alguém for comprar ação a partir de agora, esquece esse valor que ela gerou com a recompra de ações. Esse valor já foi gerado. Então, continua aqui a mesma quantidade de ações em circulação, a não ser que ela pegue essas em tesouraria e cancela tudo, né? Aí vai diminuir bastante as ações em circulação, mas achei bem controverso isso daqui, principalmente porque ela fez esse movimento justamente no quarto trimestre, né?
Mas enfim, nada demais não. Eh, tranquilo demais. E aí vem a inovação digital, né. Então eles explicam aqui que eles tiveram um lançamento de uma modalidade Platinum, né. Então eles fazem aí, eh tem a categoria Green e eles fazem isso um atendimento personalizado para o cara, transforma a fidelidade. Então se o cara vai muito no shopping, né, então esse cara ele vai ser beneficiado de algum jeito, né. Então, eh é um novo plano aí para fidelizar mais o cliente também, né. Então é isso aqui, aquilo que a gente já viu lá em cima, né. Olha aqui, 180 milhões de comunicações digitais, então a empresa tem uma capacidade de se comunicar com o seu cliente, que é cliente das lojas, de uma forma muito robusta, né. Muito bom isso daqui. O case da árvore lá, né, tem uma árvore que é enorme, né. Muito doideira essa árvore aqui. Olha como é que essa árvore é grande pra caramba, né, os caras fizeram uma árvore enorme aqui, a galera toda olhando aqui, olha o shopping lotado, né, então, os caras fizeram aqui uma coisa interessante, né, fila de espera, Fast Pass, absurdo, né, mano, absurdo. É isso aí, desempenho maximizado, aí tem um relacionamento com os lojistas também, né, muito interessante. Aqui um balcão de trocas, tá vendo? Eles fizeram aqui 3 Mercedes-Benz de de sorteio. Pô, fui lá no Minas Shopping, os caras tava dando lá um panetone, né. Eu não lembro qual que foi o sorteio, mas, pô, diminuiu muito aqui. Os caras estavam botando três Mercedes aqui, enquanto lá o Minas Shopping tava pouquinho, né, enfim. Eu só não vou no Multiplan aqui em Belo Horizonte, porque todos são longe da minha casa demais. Um é lá o mais perto é o da Savassi, na verdade, o mais perto seria o Diamond Mall, eu acho. Mesmo assim, eu não ia sair da minha casa pra andar 15 km pra ir lá no shopping, nada a ver. Aí isso aqui é muito legal, cara, achei isso aqui muito massa, 500 pets adotados nos shoppings da companhia, então eles adotaram aqui uns pets que ficam em torno da companhia, né, muito interessante. 1.300 eventos, já falamos demais dos eventos aqui da Multiplan. Nosso vídeo já acumula 37 minutos e Multiplan é assim mesmo, cara, é muita informação. E aí eles fazendo um papel social interessante aqui, né. Eventos de corrida, hã doação de sangue, hã, doação de comida, né. Então tá tudo aí, tá aparecendo pra vocês, tá ótimo, né. Hã, muito interessante. Ah, tá, teve uma visita no interior, agora que eu entendi esse trem aqui. Tinha como entrar dentro dessa árvore. Nossa, isso aqui é sinistro, né, cara. É. Nu, os caras fizeram um evento, isso aqui atrai mesmo, tá. Isso aqui gera economia. Eu vou falar pra vocês que, você pode olhar isso aqui e falar: "Grande coisa de otário", né, mas não é, cara. Isso aqui atrai gente. Vou te dar a visão de um Belo Horizontino que não tinha muito isso daqui e tem luz lá na Praça da Liberdade. E só essas luzinhas lá façam que a galera saia de casa, leva o seu filho, vai lá e acaba girando a economia local. O cara vai comer um lanche lá perto, o cara vai consumir um produto de uma farmácia. Eu, por exemplo, saí daqui da minha casa e eu movimentei a economia, comprei lá amendoim torrado, porque eu estava lá. Então, isso daqui, atrai demais muita receita para a companhia, para os lojistas, todo mundo sai ganhando isso daqui. Às vezes é até um transtorno, né, porque fica lotado pra caramba, mas enfim, né, não tem jeito. Ela é 3 vezes o tamanho da árvore Rockefeller, né, 3,3. A Rockefeller Center é esse tamanho, do Barra Shopping foi muito maior. Olha ela lá por dentro, que legal. Muito interessante. E é isso, tá? Acho que é isso, a gente chega aqui, aí tem os prêmios, né. Ah lá, o doguinho, que legal, cara, o doguinho. Adoção, né. Beleza, muito legal. Aí prêmio, reconhecimento, Experience Awards, de experiência, né, aqui por causa da árvore gigante, né. Hã, revista Manchete, ai, absurdo, né. E aí vem um portfólio de ativos, aqui para vocês verem, né, como tem capacidade de expansão, né. O
Até aqui tem um em Brasília, né, tem 2 em Brasília, mas, pô, não tem um shopping aqui no Paraná ainda não, Paraná aqui não, aqui é Santa Catarina. Hã, não tem um shopping aqui ainda, pô. Aqui é que estado, hein? Pô, agora eu fiquei curioso, hein. Eu sempre confundo. Aqui é Mato Grosso do Sul? Ah, aqui é do Norte. Caramba, aqui que é o Santa Catarina, né. É. Eu sou muito ruim de estado. Não tem um shopping na Bahia, por exemplo, no Espírito Santo. Tem muito lugar ainda pra expandir, hein, Multiplan. É isso aí. Pode pegar a dívida lá, paga, para de distribuir esses dividendos, mano, vai comprar shopping. Boa. Então aqui a estrutura societária, né, hã, e aí vem um pouco do glossário, né, lá embaixo. Aqui o número de ações, ó, 513 milhões. 25 assim, não, ações ordinárias tem uma diminuição aqui, né. É porque eu entendi aquilo lá, fraga. Não sei se aquele gráfico que eu não sei se eu fiquei confuso, mas aqui no número de ações emitidas realmente tem aqui 1,2% menor. Então, de fato, ainda conseguiria gerar mais valor com aquelas ações recompradas que a empresa fez, né. Enfim, eu só quero ver ali o que que significa o ABL. O ABL deve estar aqui no ABL, área bruta locável, é isso. Aqueles 4% lá geralmente é de coisa que não dá pra locar mesmo, tá. Então é isso, tá. Bom, absurdo, né, não tenho o que falar, né, assim, resultado absurdo, lucro líquido machucado, natural, mas, deu pra entender aqui o porquê, né. Então, já estamos aqui aberto, eu vou jogar 5, essa empresa é absurda, eu gosto demais de Multiplan, não tem o que fazer, e a gente já vai direto para o nosso comentário aqui dentro do site do Fundamentei, e aí a gente encerra esse vídeo por aqui. Deixa eu ver o que que a IA fala. A IA fala 4 de 5, né. Hã, a queda no lucro não reflete, né, sim, juro elevado, é isso mesmo. Participações adicionais em ativos troféu, sim. Hã, sim. Testas dentro do Golden Lake, é isso. Não sei nem como que a empresa dá 5, 4 ainda, né. O Multiplan continua excelente, todos os indicadores operacionais muito bons, apenas o resultado financeiro pressiona o lucro. É isso, não tem o que fazer. Vamos lá para o nosso comentário aqui, e aí a gente já encerra logo em seguida, beleza? Até daqui a pouco. Maravilha, pessoal. Bom, eu sempre falo que os vídeos de Multiplan têm que ser mais curtos, mas não tem jeito, né, cara. Uma apresentação tão completa, apresentação não, press release, né, um press release tão completo, que fala tão profundamente sobre cada indicador e sobre como funciona o negócio, tem que ser debruçado sempre, pra gente ficar com a tese de investimento que o Multiplan é muito bom, Multiplan é muito bom. Não tem jeito, Multiplan é muito bom mesmo, sinônimo de excelência. Então, receita bruta crescendo, receita líquida também crescendo, destaque positivo para os serviços que cresceram 2 dígitos, né, 22%. Tem tudo para se tornar muito relevante para o negócio, se continuar crescendo nesse passo. Para uma empresa que gera 73% de margem EBITDA, é até estranho falar de custo, né, porque, pô, uma empresa que gera essa margem de EBITDA ainda tem custo? Sim, ela tem custo, mas, hã, super controlados, à medida que o tempo passa, essa despesa só se torna mais irrelevante frente à quantidade de receita que ela gera, então esse que é um destaque absoluto para a operação, né. A empresa consegue expandir a sua forma de ganhar dinheiro e a sua despesa geral administrativa continua do mesmo jeito. Despesa financeira pesando muito no resultado, né, isso aí contribui diretamente para a queda do lucro líquido, óbvio. Em tempos de juros muito altos e investimentos feitos pela companhia, não tem muito o que fazer. Eh, não sei nem se dá para levantar isso aqui como um destaque negativo. Por que que eu levanto um destaque negativo lá para o Bradesco? Porque já tem uns 5 trimestres que os cara fala que isso está controlado. Aqui, é um contexto de negócio que você tem que ter e falar assim: "Ah, cara, eles estão certos, eles têm que investir. Fizeram uma aquisição em um shopping recentemente, então tem a oportunidade, mete a mão no bolso, pega a dívida se precisar e vai fazer as coisas que precisa fazer, né". Então, tem trabalhado com expansão, tem trabalhado com revitalização em seus shoppings, e isso traz
destaques positivos, como já trouxe no passado lá para Pátio Savassi, para New York City Center, então tudo tranquilo aqui. E aí eu fiz um geralzão nesse quarto comentário, que é em relação aos indicadores operacionais. Venda dos lojistas crescendo, a gente já viu isso lá, same store sales, a taxa de ocupação muito alta entre os lojistas, o turnover é muito baixo, ninguém quer largar o Multiplan. O Capex está revitalizado em revitalização, expansão e aquisição de shoppings, eles adquiriram um shopping muito relevante para a operação. Além, é claro, do pagamento de JCP, que nem deveria ser Capex, mas tudo bem. Aplicativo tá voando, criaram lá um plano de fidelidade, o Multiplatinum, árvore de Natal gigantesca no Barra Shopping, que teve 132 mil visitas de pessoas, trabalhos sociais sendo executados pela companhia, prêmio de reconhecimento da companhia em diversas áreas. Isso aí é, é a perder de vista o tanto de destaque que tem para o ano de 2025 da Multiplan. Operacionalmente falando, a companhia ela é muito trabalhadora. Eu vejo muito isso na Multiplan. Ela é muito trabalhadora e segue fazendo seu dever de casa como nunca. Então, não tem mais destaque, é isso, mesmo com queda no lucro líquido, que é normal. Após você olhar o motivo, não tem muito o que falar, resultado excelente. Esse é o canal Lenda em Movimento. Acabamos de visualizar os resultados de Multiplan. Para você que me acompanha até aqui no canal, meu muito obrigado. Você é muito importante. E eu peço para que você se inscreve no canal, manda esse vídeo para pessoas que não sabem sobre ações e talvez queiram saber um pouquinho mais sobre ações. Ou então para aquela pessoa que você fala assim, pô, mas você deveria ser acionista de Multiplan, você está perdendo. Ah, e deixa o joinha aqui no canal, isso contribui demais, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Ainda tem mais um vídeo, tem mais uma empresa. Vamos pro próximo. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima análise.